A maioria dos erros cometidos em uma idade avançada não parecem erros no momento em que acontece. Parecem escolhas razoáveis, hábitos estabelecidos, formas de economizar energia. O problema é que alguns desses padrões estão silenciosamente reduzindo o espaço que você ocupa, nas decisões, nas relações e na sua própria cabeça. E quanto mais tempo passam sem revisão, mais difíceis ficam de enxergar. Erro 1. Não cuidar da saúde física. O que acontece com um corpo negligenciado não é apenas biológico, é social. A pessoa que perde mobilidade, que cansa rápido, que depende de outros para tarefas simples, muda de posição nas relações ao redor sem perceber. Ela passa de agente para dependente, né? E essa transição raramente é anunciada. Ela acontece na forma de pequenas concessões que os outros começam a fazer por você, até que as decisões sobre a sua própria rotina passam a ser tomadas em nome da sua limitação. O mecanismo é esse. O corpo que não recebe atenção começa a ditar o ritmo da vida. Não de forma dramática, de forma silenciosa e progressiva, ele vai estreitando as opções disponíveis até que a autonomia deixa de ser uma escolha e passa a ser uma negociação constante com a própria condição física. O custo não é só a saúde, é o lugar que você ocupa na dinâmica das pessoas ao redor. Quem perde capacidade física perde, junto, parte da autoridade informal que sustentava suas relações. Pare de tratar os sinais do corpo como inconveniência. Eles são dados, quem os ignora não está sendo forte. Está sendo impreciso. A regra é: o corpo que você ignora hoje decide por você amanhã. Erro 2. Falta de planejamento financeiro. O dinheiro não organizado não some. Ele migra para quem tem mais clareza sobre ele do que você. Esse é o ponto que a maioria evita encarar. A ausência de estrutura financeira em uma idade avançada não resulta apenas em restrição de consumo. Ela resulta em perda de poder de decisão sobre onde morar, com quem conviver, de quem aceitar ajuda e de quem recusar. Quando o dinheiro acaba antes das escolhas, o que sobra é dependência disfarçada de generosidade alheia. O mecanismo psicológico aqui é a evitação. A mente trata as finanças como uma ameaça emocional, e evitar ameaças é um comportamento automático. O problema é que essa evitação não neutraliza o problema. Ela apenas adia o momento em que a realidade cobra o que foi ignorado e cobra com juros. O custo é a posição que você ocupa nas relações que dependem de dinheiro. A pessoa sem reserva financeira não negocia em pé de igualdade. Ela aceita o que está disponível porque não tem margem para recusar. Olhe para os seus números sem filtro e sem narrativa. O que está lá não é julgamento. É dado e dado se administra. A regra é: quem não organiza o dinheiro em tempo de paz, paga caro em tempo de crise. Erro 3. Não cuidar da saúde mental. A deterioração mental em idade avançada tem uma característica que a torna particularmente difícil de combater. Ela se apresenta como normalidade. A pessoa não acorda deprimida, ela acorda ligeiramente menos interessada. Não perde a memória de uma vez. Ela começa a evitar situações que exigem esforço cognitivo. Não se isola abruptamente. Ela vai recusando convites com justificativas razoáveis, até que o isolamento está instalado e ninguém, incluindo ela mesma, tem clareza sobre quando começou. O ponto mais incômodo é esse. A mente em declínio não percebe seu próprio declínio com precisão. Ela racionaliza. Ela constrói narrativas coerentes para comportamentos que, vistos de fora, indicam retração, e quanto mais o ambiente social aceita essa retração sem questionamento, mais ela se consolida. O custo é a invisibilidade progressiva. A pessoa que para de processar o ambiente com clareza começa a ser tratada como se já não fosse interlocutora relevante. Isso acontece nas famílias, nas amizades e nas relações profissionais. Não por crueldade, por percepção. Observe o que você tem evitado, não o que você sente. O que você tem evitado. Esse dado é mais honesto do que qualquer autopercepção emocional. A regra é: uma mente que não recebe atenção acaba dirigindo sem faróis. Erro 4. Manter relações tóxicas. Relações desgastantes em idade avançada têm uma lógica diferente
das relações desgastantes na juventude. Quando jovem, a pessoa mantém vínculos ruins por ambição, por insegurança ou por inexperiência. Em uma idade avançada, ela os mantém por algo mais difícil de admitir. O medo de que, ao cortar esse vínculo, não haja outro para substituí-lo. O desgaste é tolerado não por falta de discernimento, mas por um cálculo silencioso de que a solidão seria pior. O problema é que esse cálculo raramente está correto e quase sempre é inconsciente. A pessoa não pensa, prefiro me desgastar. A ficar só, ela simplesmente não rompe, e ao não romper, sinaliza para si mesma e para o outro que o tratamento recebido é aceitável. Essa sinalização tem consequências. Ela define o nível de respeito que as relações ao redor passam a operar. O custo é o padrão que se instala. Quem aceita relações que drenam, envia uma mensagem sobre o que considera ser seu próprio valor. E o ambiente social lê essa mensagem com precisão, mesmo que ninguém a verbalize. A pergunta não é se você gosta dessa pessoa, é se na presença dela você opera com mais clareza ou com menos, esse dado não mente. A regra é: o ambiente que você tolera é o ambiente que você escolhe. Erro 5. Resistir às mudanças. A resistência à mudança em idade avançada não se apresenta como medo, ela se apresenta como critério. A pessoa que resiste não diz, tenho medo do novo. Ela diz, já vi isso antes, não vai funcionar, não é para mim. Essa racionalização é sofisticada o suficiente para parecer sabedoria e rasa, o suficiente para ser, na prática, imobilismo disfarçado de experiência. O mecanismo ele é de identidade. A mente humana tende a tratar as crenças estabelecidas como parte de si mesma. Mudar uma crença ou um comportamento antigo não parece apenas inconveniente, parece uma ameaça à coerência interna. E para preservar essa coerência, a mente produz argumentos contra a mudança com a mesma energia que usaria para defendê-la se fosse conveniente. O custo social é concreto. A pessoa que não se atualiza começa a ser percebida como referência do passado, não do presente. Ela ainda pode ser respeitada, mas deixa de ser consultada. E essa transição da autoridade ativa para a autoridade simbólica acontece sem aviso e sem negociação. Observe onde você usa a palavra sempre para descrever como as coisas funcionam. Esse é o mapa da resistência. A regra é: quem não revisa as próprias premissas acaba sendo governado por elas. Erro 6. Parar de querer aprender e crescer. Parar de aprender não tem a ver com capacidade cognitiva, tem a ver com posição social assumida. A pessoa que para de aprender, na maioria dos casos, fez uma leitura, consciente ou não, de que já chegou ao nível onde o aprendizado é opcional. Ela acredita ter acumulado o suficiente para operar sem se atualizar. O problema é que esse ponto de suficiência é uma ilusão. Não existe estabilidade em um sistema em movimento. Existe avanço ou recuo. Não há terceira opção. O mecanismo psicológico é de proteção do status. Aprender coloca a pessoa em posição de não saber. E não saber, em determinada fase da vida, pode parecer incompatível com a autoridade que se construiu. Então a mente evita o aprendizado, não porque ele seja inútil, mas porque o processo de aprender exige admitir ignorância, e essa admissão parece cara demais. O custo é o isolamento intelectual. A pessoa que para de aprender começa a se desconectar das conversas ao redor. Não de forma dramática. Ela simplesmente passa a ter menos a dizer sobre o que está acontecendo agora e mais a repetir o que já sabe sobre o que aconteceu antes. Com o tempo, o ambiente social começa a tratá-la como arquivo, não como interlocutor. A disposição de não saber algo é, em qualquer idade, uma forma de poder. Quem a perde, perde junto à capacidade de ser relevante no presente. A regra é: a mente que não cresce começa a encolher. Esses 6 erros não são independentes. Eles compõem um sistema. O corpo que se deteriora reduz a clareza mental. A clareza mental comprometida piora as escolhas financeiras e relacionais. As relações desgastantes consomem o que restaria de energia para mudar e aprender. E a recusa em aprender garante que o ciclo se repita sem revisão. O ponto central é que qualquer um desses nós que você desfaça hoje já começa a aliviar os outros. Se este conteúdo fez sentido, deixe nos comentários a frase: eu escolho clareza.